Olá a todos, eu sou o professor Walter Colechon e essa é a aula sobre processos físicos de precipitação. A precipitação ela é definida simplesmente como água da atmosfera que se deposita sobre a superfície. A precipitação ela pode acontecer sob a forma de chuva, que é água líquida, neve, que são cristais de gelo, na forma de flocos, granizo, que são cristais de gelo maiores, orvalho, que é a deposição direta do vapor, a condensação sobre a superfície, e geada, que é a sublimação direta do vapor sobre as superfícies. É claro que no Brasil a forma de precipitação que predomina é a chuva. Especialmente em termos volumétricos, a maior parte da precipitação acontece na forma de chuva. É claro que em alguns locais no sul do Brasil, em regiões mais altas, pode acontecer também a neve. E não é incomum a ocorrência de granizo também em alguns locais. Mas do ponto de vista da hidrologia, a forma de precipitação mais relevante é a chuva. O processo de formação de chuva, ele sempre está relacionado ao ar ascendente na atmosfera. Uma certa quantidade de ar úmido, ele se eleva na atmosfera. À medida que ele atinge altitudes maiores, a temperatura diminui. E à medida que a temperatura diminui, uma parte do vapor de água contido no ar, ele se condensa. E nesse processo, as gotas se formam, elas aumentam de tamanho e, eventualmente, pode acontecer a precipitação nessa situação. O processo de condensação ele acontece porque a quantidade de vapor de água que o ar pode conter na condição de saturação, essa quantidade ela diminui com a temperatura. Em outras palavras, o ar mais quente ele pode conter mais água na forma de vapor do que o ar frio. Nesse gráfico aqui a gente observa que a uma temperatura próxima de 30 graus, por exemplo, Celsius, a gente tem uma pressão parcial de saturação de vapor de água no ar próximo a 4 kPa. Já passando a uma temperatura de 20 graus Celsius, a gente tem uma pressão de saturação de vapor ligeiramente superior a 2 kPa. E caindo para 0 graus Celsius, a gente tem uma pressão parcial de saturação de vapor menor do que 1. Né? Essa relação entre a temperatura do ar e a quantidade de vapor de água que ele pode conter na condição de saturação pode ser expressa em termos da sua pressão parcial de saturação, como na figura anterior, ou em termos de umidade absoluta, que é dada em gramas de vapor de água, dividido pelo volume de ar em metros cúbicos. Então, por exemplo, o ar próximo de 30 graus Celsius, ele pode conter no máximo algo próximo a 32 gramas por metro cúbico. Já o ar a temperatura de 11 graus, ele pode conter 10 gramas por metro cúbico. Os valores desse gráfico são os valores correspondentes a essa tabela. A gente vê aqui temperatura 11 graus Celsius, 10 gramas por metro cúbico. Essa é a quantidade máxima de vapor de água que pode ser contida nesse metro cúbico de ar. Então, se a gente tiver uma parcela de ar de 1 metro cúbico na temperatura de 30 graus Celsius e se esse ar estiver saturado de vapor,
O resfriamento desse ar até a temperatura de 11 graus Celsius obrigatoriamente vai resultar na condensação de uma parte do vapor, porque no ar a 30 graus eu posso conter 30,4 gramas de vapor por metro cúbico, mas no ar a 11 graus Celsius eu posso conter no máximo 10 gramas por metro cúbico. Então, necessariamente, eu vou ter uma redução da quantidade de vapor presente no ar, e essa redução vai se dar pela condensação. Então, o processo de resfriamento do ar a 30 graus para o ar a 11 graus, ele pode resultar na condensação de 20,4 gramas de vapor, que se transforma então em água líquida. Agora a gente poderia imaginar que o ar inicialmente a 30 graus ele não se encontra saturado, quer dizer, ele está numa umidade relativa inferior a 100%. Essa seria a possibilidade, por exemplo, considerando que o ar está a 30 graus, mas com uma umidade relativa de 66%. Então, nessa condição inicial, ele tem somente 66% do valor máximo que ele poderia ter, que é esse produto, 66% vezes 30,4. Esse ar ele vai se resfriar, ele consegue manter o vapor até uma temperatura próxima de 23 graus, então ele começa a condensar vapor. No final, eu vou ter uma diferença entre a condição original e a condição final de 10 gramas de vapor que então teriam que condensar nesse processo. A quantidade de vapor de água presente no ar está explicada de uma forma interessante nesse vídeo. There is water vapor suspended in the air. If we would condense all the water contained in this cubic meter, we would get such an amount of water. Isn't it crazy? Mas, na verdade, o que nos interessaria em termos de potencial de precipitação não é a quantidade de água que existe na forma de vapor em 1 metro cúbico de ar, mas a quantidade de água que existe na forma de vapor em toda a coluna de ar, desde a superfície da Terra até o topo da atmosfera, supondo uma determinada área, por exemplo, 1 metro quadrado, uma coluna de ar com 1 metro quadrado que se estende desde a superfície até o topo da atmosfera. A questão é qual a quantidade de água que existe nessa coluna de ar na forma de vapor. E isso está exemplificado na continuação desse vídeo. Before I just show you the amount of water that we could condense in 1 cubic meter. But what if now we would condense the complete column up to space? How much water do you think we could have? 100 grams? 1 kilo? 10 kilos? 1 ton? The answer might be surprising. If we integrate the whole column up to space, we would get 10 kilograms of water, which is exactly the amount of water that I have in this bucket. After pouring these 10 kilograms of water into our 1 square meter, we get a height of 1 centimeter. That's the reason why you typically find these units when you want to measure the columnar water vapor amount or also the rainfall that was accumulated during the day. Portanto, a quantidade de vapor presente no ar atmosférico naquele instante em que foi gravado o vídeo, em uma coluna de 1 metro quadrado que se estende desde a superfície até o topo da atmosfera, correspondia a 10 quilos de água, que água líquida em temperaturas normais corresponde a aproximadamente o volume de 10 litros. Esse volume, conforme explicado, se ele é colocado numa área de 1 metro quadrado, distribuído em uma área de 1 metro quadrado, resulta numa altura de 1 centímetro, ou 10 milímetros. No exemplo anterior,
a gente viu que a situação do ar atmosférico tinha uma quantidade de vapor que correspondia a 10 quilos por metro quadrado. Se a gente pudesse condensar todo o vapor presente na coluna de 1 metro quadrado, que se estende até o topo da atmosfera, a gente teria uma quantidade de água de 10 quilos ou 10 litros. E essa massa de água ela formaria uma lâmina de 10 milímetros se fosse espalhada sobre o metro quadrado, né? Mas essa quantidade ela não é constante, ela varia ao longo do tempo, de acordo com a temperatura, de acordo com a entrada de diferentes massas de ar, de acordo com a época do ano também. E ela varia no espaço, eu posso ter uma região com maior quantidade, outras regiões com menor quantidade. E o termo que é usado para designar essa quantidade de vapor presente numa coluna de ar é o termo água precipitável total. Uma forma interessante de acompanhar como a água precipitável total e o vapor de água presente na atmosfera varia ao longo do tempo e do espaço é o site earthnewschool.net ou .net. Há um vídeo explicando como se usa esse aplicativo online nesse link. Primeira coisa é clicar em Earth e fazer a opção pelo total de água precipitável. Então a variável a ser mostrada é a quantidade de vapor da água na coluna de ar. Se eu clicar em Earth, o menu vai desaparecer. Agora eu posso explorar aqui, clicando num ponto qualquer. Ele vai marcar um ponto aqui e vai mostrar qual é o total de água precipitável naquele ponto. Essa região aqui que eu cliquei está na zona de convergência intertropical. A gente tem uma quantidade de 57 quilos por metro quadrado de água. Já aqui em Porto Alegre, nesse momento, a gente tem apenas 8,6 quilos por metro quadrado de água, significa que o ar está seco. Acabou de passar uma frente fria em Porto Alegre e a gente tem uma massa de ar seco sobre a cidade. A gente viu que a precipitação ela acontece, em princípio, pela formação de nuvens que surgem no momento em que o ar atmosférico sobe, ele ascende a níveis mais altos da atmosfera. E a pergunta aqui é por que o ar atmosférico ele sobe? A gente reconhece 4 processos principais. Um é a zona de convergência, em que ventos predominantes se encontram. O segundo é a formação de frentes, em que grandes massas de ar se encontram. O terceiro é a presença de obstáculos do relevo. E o quarto é o processo convectivo, o processo de convecção. A gente vai ver com mais detalhes cada um deles agora. Zonas de convergência são regiões em que os ventos predominantes eles se encontram. E os ventos se encontram e são desviados normalmente para cima. Então eu tenho uma zona contínua de contato em que o ar úmido ele é levado para níveis mais altos da atmosfera. As zonas de convergência mais conhecidas são a zona de convergência intertropical, que fica localizada mais ou menos ao longo da linha do Equador, e na América do Sul ela é muito relevante em termos de geração de chuva na região amazônica. Nós temos a zona de convergência do Pacífico Sul, que fica nessa região aqui. Nós temos a zona de convergência do Oceano Índico, que fica nessa região aqui. E a gente tem sobre a América do Sul a zona de convergência da América do Sul, que se forma especialmente durante os meses de verão, em que há uma convergência de ventos de
do norte e do sul, provocando chuva nessa região, provocando ascensão do ar úmido na atmosfera nessa região, e é o que provoca o período úmido no centro do Brasil. A ascensão do ar úmido pela ação frontal acontece onde duas grandes massas de ar se encontram, normalmente em latitudes mais altas, um pouco mais afastado da zona tropical, e nesse caso normalmente o ar quente ele é mais leve, então o ar frio penetra por sobre a massa de ar quente, obrigando a massa de ar quente a se elevar. Ela normalmente tem uma quantidade razoável de umidade que acaba condensando. Na América do Sul, as frentes frias, elas provocam a ascensão do ar na atmosfera e têm efeitos sobre a precipitação na região subtropical, na região temperada, né? Então tem ação principalmente na fronteira com a Argentina, Uruguai, Paraguai, e a extensão máxima das frentes para o norte chega até talvez o Rio de Janeiro, sul da Bahia, na região do litoral, e no continente as frentes podem penetrar mais ao norte, atingindo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e eventualmente até o sul da Amazônia e o Acre. As frentes frias elas acontecem mais no inverno do que no verão. No inverno, no sul do Brasil, a gente tem uma frequência de mais ou menos uma frente fria por semana. Essas frentes elas são visíveis nas imagens de satélite porque se formam nuvens no contato entre o ar frio, que é seco, e o ar quente, que é úmido. Então, nessa zona de contato, há uma grande formação de nuvens e, eventualmente, formação de chuvas também. E a ascensão orográfica, ela está relacionada, conforme a gente falou antes, com o vento predominante que sopra o ar úmido na direção de um obstáculo. Esse ar, então, o vapor é levado à condensação quando o ar atinge altitudes mais elevadas. Isso favorece a formação de nuvens junto às montanhas. Para o processo orográfico resultar em condensação de vapor, normalmente os obstáculos têm que ser significativos, da ordem de 1000 metros ou mais até. Mas, eventualmente, mesmo obstáculos pequenos podem levar à saturação de vapor no ar, se o ar estiver com a quantidade de vapor já muito próximo da saturação. Então, mesmo obstáculos relativamente baixos, como os prédios dessa imagem no Panamá, já podem levar o ar à condensação de vapor, uma situação que é de orografia artificial, digamos assim. No processo convectivo, a ascensão do ar acontece porque o ar, previamente em níveis mais baixos, em contato com a superfície terrestre, ele se aquece, porque durante o dia a superfície terrestre se aquece pela presença do Sol, pela radiação solar. Ela se aquecendo, ela aquece o ar que está em contato com ela e esse ar começa a subir para níveis mais altos da atmosfera. Quando atinge níveis mais altos, o ar esfria e o vapor de água condensa. Esse processo ele é bem típico em países tropicais como o Brasil e ele dá origem a um tipo de nuvem bem específica que é a nuvem cúmulos. Essa imagem ela mostra o céu com várias nuvens cúmulos que estão sendo formadas pelo processo convectivo. As nuvens convectivas elas são extremamente dinâmicas. O vapor que se condensa, ele eventualmente pode voltar a evaporar e a nuvem que tinha sido formada, ela simplesmente desaparece. Então esse processo ele mantém a nuvem
enquanto que houver ascendência do ar. Quando o ar para de subir ou cessa o aporte de vapor, a nuvem pode desaparecer. Por outro lado, em alguns momentos, o processo convectivo ele pode se intensificar e uma nuvem cúmulos relativamente inofensiva, ela pode se desenvolver verticalmente, cada vez para níveis mais altos, e isso leva a uma quantidade cada vez maior de vapor ser atraído para a nuvem e condensar, e nesse processo é liberado a energia da condensação do vapor, e acaba que forma ventos consideráveis, e dentro dessa nuvem que atinge grandes altitudes pode se formar gelo e granizo em grandes quantidades e eventualmente gerar precipitação. Outra situação curiosa que pode acontecer com o processo de ascendência do ar pelo efeito convectivo é a formação de trombas d'água, que são situações em que a condensação já começa a acontecer em níveis muito baixos, muito próximos da superfície. A tromba d'água é um tipo de vórtice, um tipo de tornado de intensidade um pouco mais fraca, que acontece em geral sobre corpos d'água que ficam muito aquecidos, a temperatura se eleva muito durante o dia, como lagos e baías e rios. Em Porto Alegre há registro de formação de trombas d'água sobre o Rio Guaíba e também sobre a Lagoa dos Patos, né, em alguns momentos durante o verão. Não é uma coisa frequente, mas também não é completamente incomum. Para que aconteça a chuva, não basta que o ar úmido se eleve até níveis mais altos da atmosfera e não basta que haja condensação, porque eventualmente pode haver condensação, formação de gotas, e essas gotas voltam a evaporar depois, como no exemplo das nuvens cúmulos que a gente viu agora há pouco. Então a questão é, o que faz as gotas crescerem o suficiente para acontecer a precipitação? Quais são os processos que levam as gotas de água a crescer dentro das nuvens? O processo de condensação das gotas nas nuvens, ele acontece em torno de núcleos de condensação. Os núcleos de condensação são partículas de poeira, de pólen, etc., que estão em suspensão na atmosfera. Em torno dessas partículas começa a acontecer a condensação de vapor. Esses núcleos de condensação eles têm diâmetro da ordem de 2 microns, aproximadamente. As nuvens, elas são formadas por gotas de água e por cristais de gelo. As gotas de água têm na ordem de 20 microns de diâmetro e ficam em suspensão. Uma gota desse tipo, ela não forma precipitação, ela fica em suspensão. Para acontecer precipitação, é necessário que a gota cresça até o diâmetro de uma gota de chuva típico, que seriam 2.000 microns aproximadamente. Então, o diâmetro dessa gota, em comparação à gota de água que forma a nuvem, é apresentado nessa figura. Esse vídeo mostra uma animação com a comparação do tamanho das gotas. Então, uma gota presente na nuvem teria um diâmetro de 0,01 milímetros, e à medida que ela se transforma numa gota de chuva, pode atingir 2 milímetros, 4 milímetros, ou até um pouco mais, né? E, eventualmente, pode haver também formação de cristais de gelo, como o granizo. O maior de todos registrado é da ordem de 20 centímetros de diâmetro. Então, o vapor ele condensa em torno de núcleos de condensação. Aí, essas pequenas gotas iniciais, elas podem crescer. E existem 2 processos principais que descrevem o crescimento dessas gotas. O primeiro é o processo de coalescência, e o segundo é o processo de sublimação reversa, ou processo de Bergeron.
No processo de coalescência, as gotas grandes elas colidem com as gotas pequenas e elas acabam colhendo as gotas pequenas nesse processo. Coalescência significa que a massa das duas gotas elas se junta. Como a gota maior ela é mais pesada, então a velocidade relativa das gotas pequenas e das gotas maiores ela tende a ser diferente. Isso acaba estimulando o contato entre as gotas grandes e as gotas pequenas. No processo de Bergeron, o processo de sublimação reversa, o vapor de água presente no ar, ele se transforma diretamente em gelo no contato com cristais de gelo já presentes dentro da nuvem. Esse processo faz com que esses cristais cresçam muito rapidamente e esse processo de Bergeron ele é reconhecido como um processo mais eficiente de crescimento de partículas dentro das nuvens do que o próprio processo de coalescência. Mas ele acontece mais em nuvens mais altas, onde a temperatura é mais baixa, obviamente. O interessante é que o processo de Bergeron ele pode formar grandes partículas de gelo dentro da nuvem, mas no caminho dessa partícula de queda até a superfície, essa partícula de gelo ela pode se derreter. Então, aquilo que dentro da nuvem é um grande cristal de gelo pode chegar até a superfície na forma de água líquida e chuva normal. Se isso acontece, esse derretimento ou não, durante o processo de queda, depende da temperatura em níveis mais baixos da atmosfera, mais próximo da superfície. Em nuvens mais baixas, a água ela vai estar presente na forma de água líquida, na forma de gotas. Em nuvens mais elevadas, a água nas nuvens vai estar presente na forma de gelo. Esse é o caso de nuvens como cirrus, por exemplo, e é o caso também em nuvens como cumulonimbus, que tem uma altitude muito grande. Nessa região aqui, mais alta, a gente teria temperaturas muito baixas e basicamente toda a água ela vai estar presente na forma de gelo. Nuvens mais baixas, uma quantidade considerável da água vai estar presente na forma de água líquida e até eventualmente em temperaturas abaixo de 0 graus, que seria água super resfriada. Então, normalmente a gente reconhece os tipos de chuva de acordo com os tipos de processos físicos que levaram à ascensão do ar atmosférico para níveis mais elevados, né? Então, a gente reconhece chuvas frontais, como aquelas chuvas provocadas pela ascensão do ar em função de contato entre frentes, chuvas convectivas, associadas ao processo convectivo de ascensão do ar atmosférico, e chuvas orográficas, que tem a ver com obstáculos do relevo. As chuvas frontais elas acontecem na zona de contato entre massas de ar quente e fria, essas frentes, e no Brasil elas são típicas das zonas de clima temperado, especialmente no inverno. As características das chuvas frontais são longa duração, elas podem se estender por vários dias, mas tipicamente pelo menos algumas horas. Outra característica importante é a grande extensão espacial que é atingida pela chuva frontal. Essa imagem ela mostra uma frente com ocorrência de chuva desde o Oceano Atlântico, passando pelo sul de Santa Catarina, todo o norte do estado do Rio Grande do Sul, o norte da Argentina e parte do Paraguai. Toda essa região está sofrendo chuva ao mesmo tempo, no mesmo período. Essa frente ela tende a se deslocar para o norte, então depois de algumas horas vai estar chovendo também no Paraná e eventualmente no dia seguinte já trazendo chuva até São Paulo. A intensidade das chuvas frontais ela não é muito elevada, quer dizer, chove com uma intensidade moderada, não tem momentos de grande intensidade de chuva.
Mas a chuva pode durar um tempo relativamente grande, então a chuva total acumulada ela pode ser relativamente alta, né? Especialmente se essa frente ela tiver um deslocamento lento. Então, eventualmente ela fica semi-estacionária ou fica parada em uma determinada região, trazendo chuva de uma forma mais ou menos contínua por vários dias numa mesma região. E a consequência é que, em termos hidrológicos, esse tipo de chuva pode trazer consequências ruins, em termos de causar cheias, enchentes em bacias relativamente grandes, da ordem de vários milhares de quilômetros quadrados, por exemplo. Outra característica das chuvas frontais é que tem um padrão de movimento. No sul do Brasil, as chuvas frontais elas começam a ocorrer na fronteira com a Argentina e com o Rio Grande do Sul, e elas se movimentam para a direção norte e nordeste com uma velocidade de deslocamento da ordem de 20 km por hora aproximadamente. Já as chuvas convectivas, elas são caracterizadas por intensidade alta, concentração no espaço, quer dizer, atingem áreas pequenas, e duração pequena. As chuvas convectivas, elas tipicamente têm duração de 1 hora ou menos, de meia hora, 20 minutos até 10 minutos. As intensidades são muito altas, podem ser muito altas durante a duração curta, e elas são muito concentradas no espaço. Chove numa região e na região vizinha não está chovendo. Então, essas chuvas, em termos hidrológicos, elas têm consequências em pequenas bacias, né? Pode causar alagamento por uma insuficiência ou por uma inadequação da rede de drenagem pluvial, ou pode causar enchentes em pequenos rios e córregos, principalmente em áreas urbanas. Esse vídeo ele traz uma imagem muito interessante de uma chuva convectiva, onde a gente pode observar a alta intensidade dessa chuva e também a grande concentração no espaço. É uma área bem pequena que é atingida por essa chuva convectiva. Uma área talvez menos de 1 km quadrado está sendo atingida ao mesmo tempo, enquanto que áreas vizinhas não estão recebendo chuva nenhuma. A concentração espacial das chuvas convectivas ela pode ser tão impressionante que em algumas cidades maiores um determinado bairro pode estar sendo atingido pela chuva e outras áreas não experimentam chuva nenhuma. As chuvas convectivas elas podem acontecer em alguns casos na forma de granizo, né? Nesse caso não é chuva líquida, são grandes cristais de gelo. Isso tem uma importância muito grande em termos econômicos, porque o granizo pode trazer prejuízos para a agricultura, principalmente para a fruticultura, para a cultura de fumo e outras culturas agrícolas também. E o granizo pode colocar em risco também alguns meios de transporte. E é importante que fique claro que os mecanismos de formação de chuva também podem atuar em conjunto. A gente pode ter chuvas orográficas combinadas com chuvas frontais, por exemplo, né? Uma determinada região em que por si só já poderia ter uma chuva orográfica, pode ter uma passagem de uma frente e os dois efeitos podem se combinar, aumentando eventualmente a intensidade da chuva. Além disso, o processo de convecção também ele pode acontecer em escalas um pouco maiores, e nesse caso se reconhece um conjunto de processos convectivos como complexo convectivo de mesoescala. Esse tipo de complexo convectivo de mesoescala ele pode gerar chuva, precipitação significativa
em escalas da ordem de centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros quadrados, né? Como nessa imagem que mostra um complexo convectivo de mesoscala sobre o Rio Grande do Sul. A gente vê boa parte da região da fronteira entre o Brasil e o Uruguai, centralizado aqui próximo de Livramento, Santana do Livramento, e atingindo a área até talvez Santa Maria, próximo de Uruguaiana. Então, uma área de talvez um diâmetro de 300 quilômetros, né, sendo atingido por um complexo convectivo de mesoscala, que pode trazer chuva intensa, com duração de algumas horas, né, e com altíssimas intensidades. No sul do Brasil, as chuvas convectivas elas são típicas dos meses de verão, no período de novembro a março, talvez. E elas tendem a acontecer preferencialmente no final da tarde ou no início da noite. Tipicamente elas têm duração de 10 minutos até 1 hora, talvez. E já as chuvas frontais, elas são típicas dos meses de inverno, né? Nesse caso, a gente tem aqueles períodos que pode chover um dia inteiro, já amanhece chovendo, chove mais 40 horas seguidas, com uma intensidade mais baixa, mas com uma duração mais longa e atingindo uma região maior ao mesmo tempo. Para finalizar essa aula, a gente pode resumir o assunto da seguinte forma. O ar quente ele pode conter mais água na forma de vapor do que o ar frio. Então, quando o ar quente e úmido se resfria, o vapor de água se condensa. E isso acontece tipicamente quando o ar ele é elevado dentro da atmosfera, ele ascende na atmosfera. As nuvens que se formam, elas são formadas por água líquida, pequenas gotas que permanecem em suspensão, ou por gelo. Existem diferentes mecanismos que fazem com que o ar úmido se eleve na atmosfera. E esses mecanismos definem também os tipos de chuva. Então, para resumir aí, o tipo frontal, convectivo e orográfico. E importante para hidrologia também as características desses diferentes tipos de chuvas. As chuvas convectivas elas têm uma duração mais curta, uma intensidade que pode ser mais alta, elas são mais localizadas, atingem áreas pequenas e tendem a causar cheias em pequenas bacias hidrográficas. As chuvas frontais elas têm uma duração mais longa, a intensidade delas tende a ser mais baixa, mas elas atingem grandes áreas. E, então, sua importância para a hidrologia é que tendem a causar cheias e vazões mais altas em bacias realmente grandes, da ordem de milhares de quilômetros quadrados. Já as chuvas orográficas, elas têm uma duração variável, depende basicamente da duração do fluxo de ar, que depende do vento predominante. A sua intensidade também é variável e acontece sempre na mesma região, quer dizer, tem áreas preferenciais de chuva onde tem grandes obstáculos do relevo presentes em regiões de ventos predominantes bastante intensos.